A questão que temos nesse momento também é uma dificuldade de tráfego aéreo no Oriente Médio, Telcuri. Inclusive é um destaque que o Renan Fiuza vai trazer para a gente. Tem um monitoramento que é feito pelo Flight Radar 24, que é uma imagem que a gente vai colocar em tela em instantes. E ali é visível, aí é visível exatamente qual que é a situação de momento lá no Oriente Médio, porque temos o fechamento do espaço aéreo de alguns países, é o caso, por exemplo, do Irã, a gente está falando aí de uma guerra que envolve o país, mas também uma restrição em outros países do Oriente Médio. Companhias aéreas, eu reforço, que vêm cancelando viagens ao território. Temos o Renan Fiuza com um balanço, porque isso também afeta voos que saíam aqui do Brasil. Renan, o que a gente tem de último balanço e orientações que vêm por parte das companhias aéreas agora? Bom dia, Renan. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, para o Theo, para todos que estão com a gente aqui no Novo Dia. Pois é, a gente acompanhava ali a imagem do Flight Radar e ela é bastante curiosa. Para você que não tem muita afinidade, a gente explica, é um radar em tempo real dos voos que estão acontecendo e a gente percebe ali, né, que os aviões, eles vão, tá aparecendo aí na telinha, vão mudando de rota e não passam por cima do território, pelo território do Irã, né? O que a gente tem de levantamento, pelo menos até o momento, obviamente, este número ele vai mudando, tá, Carol? É que os voos vão sendo afetados. O aeroporto de Guarulhos, o balanço que a gente tem desde sábado foram 24 voos, né? E esse número, somados com os voos do Rio de Janeiro, na tarde já está aparecendo 29 voos impactados. Desde sábado em Guarulhos, 24 voos, 4 no sábado, 8 no domingo e somente 12 ainda ontem, tá? E é claro que a gente está acompanhando, conversando com a Gru Airport, com as companhias aéreas e aguardando as respostas, porque esse número já pode ser muito maior, tá? Entre os voos cancelados no Rio de Janeiro, chegadas foram suspensas também e partidas, e aí a gente está falando de empresas que operam especificamente no Oriente Médio, empresas importantes, a Qatar Airways e também a Emirates, né? São duas grandes empresas, duas grandes companhias aéreas e o destino principal ali, principalmente, vem ou então vai para Dubai. Só no Rio de Janeiro, né? A gente está falando também, né? O Rio Galeão informando que as chegadas e partidas de Dubai, pelo menos por enquanto, estão temporariamente canceladas devido justamente a essa situação que a gente está mostrando, né? O espaço aéreo do Oriente Médio, as aeronaves mudando de rotas, as companhias aéreas preferindo neste momento não cruzar o espaço aéreo do Irã, né? Então, desde sábado no Rio de Janeiro, somente, né, desde sábado, 5 voos foram afetados. Então, a gente está trazendo um balanço. Obviamente, esses números eles vão atualizando, eles vão mudando. Ainda estamos tentando entrar em contato com a Qatar Airways, com a Emirates e também com outras companhias aéreas que operam nessa rota do Oriente Médio, porque a gente não está falando somente do Irã, né, Carol e Theo? A gente está falando de outros países ali, né, países do Oriente Médio. A gente está falando do Qatar, a gente está falando de Dubai, a gente está falando do Emirados Árabes Unidos, a gente está falando de voos que viriam também, por exemplo, do Irã, ou seja, são rotas, né, muito tradicionais. E aí, obviamente, todo esse comércio, né, as companhias aéreas, elas começam a ser impactadas. E aquele efeito cascata que a gente está, infelizmente, acostumado, né? Se você perde um voo, você tem um grupo de clientes que iriam embarcar. E se não conseguem embarcar, vão ter de aguardar. As empresas vão ter de remanejar uma nova data. Mas quando essa nova data vai ser remanejada? Porque aí, horas depois, a gente teria um outro voo consequentemente saindo, né? E aí é aquele efeito cascata, é aquela bola de neve, mas a gente segue acompanhando, obviamente, os desdobramentos. Na tarde está aí para vocês. São Paulo e Rio de Janeiro, até o momento, 29 voos cancelados e a gente segue atualizando. Daqui a pouco a gente traz mais novidades, porque esses números eles já devem ter mudado. Obviamente, estamos aguardando a resposta das companhias aéreas, Carol.